Oi, gente, voltamos, né? Hoje o assunto da nossa aula será os biomas brasileiros. Nós iremos introduzir hoje o nosso assunto sobre os biomas brasileiros. Primeiramente, a gente vai entender o que são biomas, certo? O Brasil é um país de muitas belezas naturais, com território enorme. Aqui encontramos belas paisagens como praias, florestas, montanhas, campos, manguezais. Nesses ambientes, elementos vivos e não vivos se relacionam entre si. Essa interação é chamada de ecossistema. Nós vimos nas aulas anteriores o que são ecossistemas, né? Ecossistemas é um conjunto de seres vivos, de elementos vivos, plantas, animais, micro-organismos e elementos não vivos, vento, solo, rocha, água, e eles se relacionam entre si. Quando há essa interação entre os elementos vivos e os elementos não vivos de um determinado lugar, nós chamamos de ecossistema. Já o bioma é um agrupamento de vários ecossistemas, de acordo com características da vegetação, as plantas típicas daquele ecossistema, do relevo e do clima. O que é relevo? Relevo são as formações geográficas. Se lá nesse bioma, nesse determinado bioma, vai existir montanhas, se vai ser planície, se vai ser terrenos mais altos, terrenos mais baixos. O clima, que são as variantes do tempo, se lá é muito chuvoso, se é muito frio, se é muito seco. São grandes áreas de vida formadas por um complexo de ecossistemas que interagem entre si. Então, o bioma já vai ser um conjunto maior que o ecossistema. Dentro de um bioma, nós podemos encontrar vários ecossistemas. Ecossistemas, dentro dele vai geralmente se ter uma cadeia alimentar. Nós podemos encontrar ecossistemas nos fundos dos rios, nos oceanos, numa pequena poça que haja vida, que haja seres vivos se alimentando, sobrevivendo, interagindo entre si, também com os elementos não vivos. Aí nós vamos definir como um ecossistema. Hoje nós vamos falar sobre a floresta amazônica, A Amazônia, que é esse bioma maravilhoso, típico daqui da América do Sul, A floresta amazônica ela é tão imensa que ela não vai abranger só o Brasil, não. Ela abrange também outros países vizinhos ao Brasil. E é onde os olhos do mundo inteiro se voltam. Quando a gente fala de floresta amazônica, se associa imediatamente ao Brasil, porque também é aqui onde está localizada a maior parte dela. Embora ela abrangendo outros países da América do Sul, mas é no Brasil onde ela vai estar localizada em sua maior parte, onde vivem povos indígenas, povos ribeirinhos, que vivem às margens do rio. É uma floresta que encanta as pessoas do mundo inteiro pela sua beleza, pela diversidade de animais e de plantas, de vida de forma geral que habita nela, E hoje nós vamos conhecer um pouco desse maravilhoso bioma que é a floresta amazônica, A preocupação mundial hoje em proteger nossa maior riqueza, digamos assim. A localização da floresta amazônica, aonde é que ela está localizada? Veja aqui no mapa, Eu trouxe o mapa aqui para mostrar para vocês do Brasil, que aí é onde vai ter não só a floresta amazônica, mas também os outros biomas que nós iremos estudar no decorrer dos dias, Nas nossas próximas aulas a gente vai estar estudando esses outros biomas aqui. Veja que a floresta amazônica aqui está representada pela cor verde. Observe que ela abrange uma grande parte do território nacional, quase que metade, Veja, a floresta amazônica forma o maior bioma do Brasil,
ocupando mais de 49% do território do país, ou seja, quase metade, fica faltando aqui apenas 1%, né, para completar os 50% do território nacional, do território do nosso país. Lembrando que o Brasil é um dos maiores países do mundo, e aí a gente tem uma dimensão geográfica imensa, né? Possui uma das maiores biodiversidades do planeta, como eu já tinha falado antes, né? Acredita-se que apenas 30% das espécies de animais da floresta amazônica sejam conhecidas. Ainda há muito que se estudar e ainda há muito que se aprender, certo? A respeito desses animais e dessa vida toda que habita na Amazônia. Além da Amazônia, nós vamos estudar também o bioma do Cerrado, né? Já adiantando aqui para vocês, está localizado aqui nessa parte amarela do mapa. Iremos estudar também a Mata Atlântica, né, que está localizada aqui mais na faixa do litoral, né? Nós vamos estudar também nas próximas aulas, aqui representada pela cor azul, a Caatinga, que é aqui o bioma típico da nossa região, né, da região nordeste, está representada aqui pela cor vermelha. Os Pampas, que está localizado aqui na região sul, né? E o Pantanal também se destaca e se caracteriza pela sua diversidade e pela riqueza de vida de plantas e animais que habitam lá, certo? Aí aqui eu trouxe para mostrar para vocês um mapa que mostra bem direitinho os limites do bioma da Amazônia, da floresta amazônica. Veja que aqui, esse mapa aqui foi uma fotografia feita de satélite, né, feito lá do espaço. E aqui nós temos os estados brasileiros que vai abranger. Veja que aqui a Amazônia ela também vai se espalhar por países como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e aqui a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, né? Então toda essa parte aqui também países se estendendo praticamente por toda a parte norte da América do Sul, certo? Aqui vocês, só voltando aqui o mapa, veja aqui os estados que abrangem a floresta amazônica: o estado do Mato Grosso, o Maranhão, o Pará, o Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, né? Que são os estados que formam a região norte do país, que vocês vão estudar mais na frente em geografia, ok? E o clima da floresta amazônica? O clima da floresta amazônica é caracterizado pelo clima quente e úmido, com muita chuva ao longo do ano, né? Lá faz muito calor e chove bastante. Por causa do terreno do grande volume de chuvas e de rios, nesse bioma, né, partes da floresta que ficam sempre alagadas e outras que se alagam no período de cheias dos rios, né? Por lá ser uma região que chove bastante, então parte do ano essa floresta ela vai estar completamente inundada, como mostra aqui na imagem. Além de chover bastante lá, é uma região que o terreno tem poucas elevações. Além de ter poucas elevações, é uma região cortada por muitos rios, né? O principal rio deles é o Rio Amazonas. Ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, e atravessa toda a região norte, toda a bacia amazônica, toda a floresta amazônica do Brasil. No Brasil, né? E o Rio Amazonas ele é apenas o principal. Do Rio Amazonas surgem vários afluentes, e aí é onde está esses braços de rio que a gente chama, né? Então, por chover bastante, esses rios eles invadem a floresta e causam esses alagamentos. Essa parte aqui é chamada de floresta alagada, né?
Aqui nós vamos encontrar a floresta seca, ou também chamada de floresta de várzea, porque são regiões um pouco mais elevadas, onde a água ela não alcança, certo? E aí, por isso, aqui nós temos a floresta seca. A vegetação da floresta amazônica. As árvores podem chegar até 65 metros de altura, caracterizada por a diversidade imensa de árvores e plantas, né? Onde que muitas nem estudadas foram ainda, nem catalogadas foram. Na qual a copa dessas árvores forma uma cobertura que diminui a entrada de luz do sol, produzindo um ambiente úmido e escuro para as camadas da vegetação mais baixa, ou seja, existem árvores muito altas, né, como diz aqui no texto, que podem medir até 65 metros de altura, e embaixo dessas árvores mais altas nós encontramos árvores menores. Essas árvores mais altas, elas vão produzir a copa, né, as folhas que estão lá em cima vão produzir uma sombra. E aí é onde fala aqui que produz um ambiente úmido e escuro para as árvores que não conseguem crescer e ficam um pouco abaixo da copa dessas grandes árvores aqui. Na floresta amazônica há grandes árvores como seringueira. A seringueira é interessante que a partir dela é onde se extrai o látex, eu vou mostrar a seguir. E o látex é de onde vai ser produzida a borracha. Muitas pessoas que moram lá na floresta, elas sobrevivem da extração desse material, que é o látex, para produzir a borracha, né, da árvore da seringueira. Temos a castanheira do Pará, o pé de guaraná, né, o guaraná que muita gente associa a refrigerante, mas o guaraná é uma fruta típica da Amazônia, desculpe. Vamos encontrar também samambaias, trepadeiras, cipós. Próximas ao solo crescem plantas menores de folhas largas e coloração verde escura. A floresta amazônica, por ser um local onde se chove muito e o clima é muito quente, né, muito úmido e quente, as plantas elas transpiram mais. E é aí por onde as plantas vão transpirar é através de quê? Das folhas. Por isso que as plantas da floresta amazônica, elas são caracterizadas por terem as folhas grandes. Muitas delas têm as folhas grandes justamente para permitir essa transpiração, essa eliminação de água das suas folhas. Aí aqui nós temos a imagem, das árvores da floresta amazônica vista de cima, veja, né? Tapete verde, muitas delas imensas, com, sei lá, milhares de anos, muito antigas. E aqui nós temos a imagem da seringueira. Então, na seringueira, os seringueiros, que são as pessoas que extraem o látex dessa árvore, eles fazem esses cortes aqui no tronco dela, colocam esses recipientes na qual irá ser extraído o látex, que é essa substância, essa resina branca que será utilizado na produção da borracha. Temos também a castanheira, veja como é uma árvore enorme, né? E vai produzir a castanha do Pará, né? Que é uma fruta, um fruto típico da região amazônica. E aqui, essa imagem aqui, vista panorâmica da floresta amazônica. Temos a imagem das plantas, né, das árvores da floresta próxima aos rios. Interessante, essas pessoas que vivem na floresta, elas precisam da preservação dessas árvores para sobreviverem. Tanto a castanheira, né, como a seringueira. Então, são comunidades extrativistas. Eles extraem dessas árvores o que eles vendem, né? A castanha do Pará, eles extraem e vendem e sobrevivem dessa atividade que é a extração, chamamos de extração. E também muitos deles, né, que são chamados de ribeirinhos, que são as populações, as pessoas que vivem na beira dos rios, vivem da pesca, ou seja, o modo de vida deles é o mais próximo possível da natureza.
Então, são comunidades que há muito tempo lutam pela preservação da floresta. Por quê? Porque eles precisam da floresta para sobreviver, né? Eles buscam cada vez mais a eliminar a questão do desmatamento, né? Que cada dia que passa estão destruindo mais a nossa floresta. Aí aqui nós temos a imagem de um pé de guaraná, né? Era um fruto muito utilizado pelos índios, né? Veja como é interessante o formato, né? Do guaraná. E outra planta símbolo da Amazônia é a Vitória Régia. Essa planta aqui aquática belíssima, que caracteriza, onde vai caracterizar bem a nossa floresta amazônica. A floresta amazônica, como eu falei, é uma floresta riquíssima em recursos naturais. Por isso que muitas pessoas veem ela de forma ambiciosa, digamos assim. Porque é onde está localizada a maior parte da água doce do mundo, é lá na floresta. É lá na floresta amazônica também, aonde vai, de importante até no nosso clima, no clima do nosso país, no clima mundial. Por isso que a gente precisa ter essa consciência de preservá-la. Agora nós vamos ver alguns animais típicos da floresta amazônica. Nós temos a arara, né, também ave, símbolo do Brasil, né? Não tem como não falar no Brasil, como eu falei anteriormente, não falar na floresta amazônica, e a arara é um símbolo dela, né? Aqui nós temos o tracajá, que é essa tartaruguinha típica da Amazônia, né? Um animal endêmico. Quando a gente fala em animais endêmicos, nós estamos falando em animais que só existem lá. São animais que só existem na floresta amazônica. A arara não. A arara a gente ainda pode encontrar no Cerrado, no Pantanal. Mas esse animalzinho aqui, o tracajá, é um animal típico, né, endêmico, espécie da floresta amazônica. Nós temos aqui também o peixe-boi. Peixe-boi é um animal que foi praticamente extinto. Ele quase que foi extinto alguns anos atrás, e hoje em dia, com esforços dos pesquisadores, dos cientistas, eles já conseguiram se recuperar, né? A população de peixe-boi já conseguiu aumentar. Pirarucu, também peixe símbolo da Amazônia, né? Ele é imenso. O pirarucu é um dos gigantes do rio Amazonas. Ele pode chegar a medir cerca de 2,2 metros de comprimento, né? É um animal muito interessante, muito bonito, e habita o fundo dos rios da bacia amazônica. Temos o tucano, temos o bicho preguiça também, principalmente o bicho preguiça, foi um animal que sofreu foi muito caçado, né? E quase que chegou a ser extinto também. A onça pintada, né? Animal também muito conhecido, lindíssimo, também sofre com a ameaça é muito perseguida por conta da sua pele, né? Muitos caçadores, de forma ilegal, entram na floresta para caçar esses bichos, para retirar a pele, porque é um artigo. A pele da onça pintada, por ser lindíssima aqui, mas não é porque ela é bonita ou porque ela é vaidosa não, viu, gente? A onça pintada, ela tem essa pele com esses padrões de pintas, é uma forma de se camuflar, porque é um predador, né? É um dos predadores do topo da cadeia alimentar lá na floresta amazônica. E aí ele utiliza esse padrão, esse desenho da pele delas, para se esconder e conseguir capturar suas presas para se alimentarem. Aí aqui nós temos o jacaré-açu, ou também chamado de jacaré negro, também habita a grandes populações desse animal nos rios, né? Ele passa da maior parte do seu tempo dentro da água, outras sai para se esquentar, que o jacaré é um réptil, né? Um animal de sangue frio, precisa ir para o sol e se aquecer, porque senão ele morre de frio.
né? Temos também o boto cor-de-rosa, né? Animal que inspira a lenda do boto cor-de-rosa, né? E tantas outras histórias dos povos amazônicos a respeito desse animal, que ele parece um golfinho, e ele tem esse nome boto cor-de-rosa porque justamente no fundo dos rios ele tem uma coloração acinzentada, mas quando ele entra na água, devido à cor da água, ele fica com essa aparência cor-de-rosa, né? Temos também a capivara, que são os maiores roedores do mundo, né? É um roedor. A capivara é um animal que serve de presa para a onça pintada, como a gente viu, jacaré. Aqui também nós temos as ariranhas e a sucuri. Veja que as ariranhas e as sucuris também são animais que estão no topo da cadeia alimentar nesse bioma, né? A ariranha é também conhecida como lontra brasileira. Ela passa a maior parte do tempo dela nos rios. Ela se alimenta de peixes e são animais carnívoros, né? Portanto, são animais carnívoros. E a nossa imponente, digamos assim, enorme sucuri. Sucuri também lá fora, conhecida como anaconda, né? Algumas pessoas que vêm de fora chamam de anaconda. É uma cobra constritora, que ela é carnívora, claro, se alimenta de animais menores. E ela caça, ela mata sua presa. Ela não possui veneno, né? Ela não é uma víbora, ela é uma cobra constritora. Ela mata suas presas enrolando-se no corpo e esmagando, meio que esmagando suas vítimas. São cobras belíssimas, podem chegar a medir até... elas medem de 4 a 8 metros, mas existem relatos de cobras sucuri que podem medir até 11 metros, né? São animais que vivem também nos rios e precisam caçar para sobreviver. Bom, a aula de hoje foi um pouco mais longa, eu espero que vocês tenham compreendido. Esse material aqui que eu estou apresentando para vocês, eu vou disponibilizar lá no grupo, certo? Para vocês salvarem e terem como uma ferramenta para vocês estudarem. E eu vou estar passando a atividade logo agora em seguida no portal do Clique Ideia, ok? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Uma sugestão: anotem as dúvidas de vocês, façam caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida para tirar, vocês anotem e em seguida vocês podem estar perguntando a gente, certo? Um abraço a todos e até a próxima.